Boa noite. Estamos aqui na Cooper Citrus Expo Digital e vamos tratar de um tema muito relevante, falando de tecnologia, trazendo grandes empresas do setor do agro e colocar como soluções digitais podem entregar melhores resultados para os produtores. Eu quero agradecer a Bayer, a CNH, New Holland, a Corteva, a ACU, Massey Ferguson Valtra, a Syngenta, o Conselho de Administração da Cooper Citrus, por compartilhar os seus conteúdos e disponibilizar os líderes do setor de tecnologia digital da empresa para conversar com a gente aqui e colocar as estratégias e aquilo que vem sendo realizado para o produtor. Eu vou chamar os participantes, e aí, conforme eu chamar o participante, eu já peço, então, para que ele explane sobre as soluções mais relevantes de cada empresa, dando uma explicação de como elas funcionam e o que são essas soluções. Então, conforme eu chamar e apresentar, eu peço para os convidados que já abordem quais são as soluções mais relevantes e, basicamente, como elas têm funcionado. Vou começar pelo Marcelo Henrique Bassi, do Campo Digital Cooper Citrus. O Marcelo é superintendente de tecnologia agrícola da Cooper Citrus. Obrigado pela presença, Marcelo. Obrigado, boa noite aos cooperados, cooperadas, aos convidados. Esse tema ele é muito importante para nós. A Cooper Citrus ela tem há muito tempo investido muito em soluções e que caminhou para o digital. Há cerca de 20 anos ela já vem investindo nas plataformas de piloto automático, vem desenvolvendo, tem equipe focada, dedicada. E ao longo dos anos, desde 2009, ela já vem investindo no CRM. Nós temos um dos CRMs mais completos, com mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil produtores inseridos, cadastrados nessa plataforma. Os pedidos que nós temos feito, nós estamos finalizando a feira, finalizamos agora, são mais de 20 mil pedidos feitos tudo eletronicamente, que isso está dentro do digital também. Isso dá uma grande agilidade para os processos, confiabilidade das informações, né? E essas etapas elas vieram amadurecendo dentro da Cooper Citrus ao longo dos anos. E no ano passado nós lançamos a nossa primeira plataforma digital, uma das primeiras até do agro, que a gente contempla várias soluções para os cooperados. Ali é possível ver commodities, previsão do tempo, o estoque que ele tem na cooperativa e, principalmente, pegar a gama de serviços que a Cooper Citrus disponibiliza a seus associados de uma forma que democratiza e isso fica fácil tanto para os pequenos, médios, grandes produtores. Então, é muito acessível e dentro dessa plataforma conseguimos conciliar vários serviços, que depois eu vou poder até explicar do que a gente está conseguindo fazer com eles, mas, por exemplo, Geofert, que são coletas de amostras de solo, a gente faz as análises em laboratórios credenciados e laboratório próprio também, sempre buscando soluções que agregam valor ao produtor. Então, sempre entregando o que há de melhor para ele, para melhorar a rentabilidade dele. E também sempre pensando início, meio e fim. Não adianta a gente fazer um mapa depois de fertilidade e talvez ele não tenha condição de estar aplicando e levando isso para o campo. Então, a Cooper Citrus ela disponibiliza desde a coleta, amostras, agrônomos especializados e toda essa informação dentro do pendrive a gente consegue colocar dentro de uma máquina e fazer aplicação à taxa variada, as diversas operações que são feitas no campo. Ela investiu também dentro desse digital, que está disponível para os cooperados também, a automação do voo de drones para imagem e investigação de lavoura. O drone por si só, ele tirar várias fotos não serve muita coisa. Então, o importante é que consiga unificar essas fotos em uma única imagem, que é o ortomosaico. Isso está dentro do digital, a Cooper Citrus disponibiliza esse serviço.
Também com essa investigação, na sequência, é possível fazer, através de câmeras multiespectrais e algoritmos próprios, levantamento de anomalias na lavoura, plantas daninhas. Essas plantas daninhas nós conseguimos gerar de forma digital, onde elas estão localizadas, com todas as suas coordenadas, latitude e longitude, e aí é possível dar uma sequência em que o agricultor ele tenha o controle localizado. Tudo isso disponível na palma da mão do produtor. Muito bom. Eu quero convidar agora o Lucas Melo, líder de marketing da Granular, que é a plataforma da Corteva. Por favor, Lucas. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Como você bem disse, a Granular é a plataforma de agricultura digital da Corteva voltada em produtos ao agricultor. Tá? Então, vou falar um pouco primeiro dela em específico. A Granular é uma empresa de software, né, focada no agricultor como usuário final, e o objetivo nosso é aumentar a lucratividade do setor, e isso através de informações agronômicas e financeiras. Um ponto muito interessante é que todos os nossos produtos devem ser fáceis de comprar, testar e usar, né? E nessa aquisição da Corteva pela Granular lá, ainda em 2017, durante a fusão que nos formou, se uniu, né, o conhecimento agronômico da Corteva, de suas marcas que já vinham, com o conhecimento de software da Granular, que é uma empresa do Vale do Silício, né, para a construção daquilo de ser fácil se utilizar. Hoje, para o mercado brasileiro, falando como Granular, nós temos um produto chamado Granular Insights, é o nosso produto de entrada nesse mercado. Ele foi desenvolvido em conjunto e testado também, tanto com agricultores brasileiros e americanos. Então, a gente traz algumas capacidades que são específicas do mercado brasileiro, como a disponibilidade offline e integração com o WhatsApp, que é muito característico do agricultor brasileiro. Ele é focado em direcionar o monitoramento do agricultor e também a colaboração entre o agricultor e seus parceiros de confiança para tomar a decisão. E parceiros de confiança, a gente pode falar, por exemplo, uma Cooper Citrus, né, todo o seu pessoal de campo que atende esse agricultor na ponta. E esse produto vem como uma entrada e preparar o mercado para soluções mais avançadas, como que a gente já tem alguns outros mercados voltados para a parte administrativa, financeira e agronômica, além de novas funcionalidades nele dentro desse sentido. Hoje no Brasil, temos quase 3 milhões de hectares monitorados dentro dessa ferramenta e mais de 4 mil usuários, sendo que a gente iniciou no segundo semestre do ano passado, estamos quase completando um ano comercialmente. Quando a gente fala um pouco mais também sobre Corteva, e não somente como Granular, a gente tem algumas soluções que são voltadas com produtores na produção de sementes, né? Como produtor de empresa de sementes de milho e soja, a gente tem uma ferramenta específica digital para isso, que se utiliza de mais satélite, análise agronômica. Também na nossa área de pesquisa se utilizam drones, tecnologias proprietárias nesse sentido para facilitar o trabalho dos nossos pesquisadores. E também existem alguns que estão em reta final de desenvolvimento, né, de produtos que auxiliam na prestação de serviço da Corteva ao agricultor. E aí, por exemplo, tem o Landvisor, que é um produto voltado para o mercado de pastagem, para fazer identificação de plantas daninhas a partir de imagem de satélite e também gerar aplicação. Dentre outros, por exemplo, né, um pouco falando do que o Bassi trouxe em relação ao uso de drones, também com algumas tecnologias proprietárias em parceria com o Drone Deploy, por exemplo, para que a gente possa levar isso do ponto de vista agronômico a alguns agricultores mais tecnificados. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Eu quero convidar o Nilmar Dutra Aurélio, supervisor de marketing do produto Fuse, da ACO Massey Ferguson Walter. Por favor, Nilmar. Obrigado, Fernando. Uma boa noite. Então, acredito que as nossas marcas sejam mais conhecidas que a própria empresa. Então, a Acom é uma empresa global, uma empresa multimarcas, né? Que tem, principalmente aqui no Brasil, a Massey Ferguson e a Valtra, que estão presentes há 60 anos já no mercado brasileiro. E nós fazemos parte de uma área da companhia, que é uma área global, que nós chamamos de Fuse. E Fuse justamente vem do fusão, fundir tecnologias que são embarcadas nas máquinas, tecnologias que não são embarcadas, que são as que nós chamamos de tecnologias off-board. E todas essas tecnologias, sejam eles terminais, módulos, atuadores, enfim, elas funcionam para que a máquina entregue mais produtividade, ela consiga ajudar o produtor a colher mais, a reduzir custos, principalmente, tá? De maneira com que ele tenha melhores resultados.
No nosso portfólio hoje, nós contamos com equipamentos de piloto automático, tá? Desde de tratores, pulverizadores e colheitadeiras, controladores de taxa variável, controladores de aplicação, base RTK para correção de sinal, e também, ultimamente, nós estamos introduzindo alguns projetos com parceiros locais aqui, como, por exemplo, o AgroCAD, a plataforma Inseres e também o parceiro Soniftec, né, que trazem soluções locais adequadas ao nosso mercado e que trabalham conjuntamente, de maneira sincronizada com as nossas tecnologias, para entregar melhores resultados aos nossos clientes que queiram utilizar todas essas tecnologias globais que são embarcadas nas nossas máquinas, adaptados ou usando dados, utilizando esses dados para aproveitar o melhor potencial dessas máquinas e, com isso, aumentar a sua produtividade e reduzir custos, como eu falei anteriormente, tá? Nós acreditamos que essas tecnologias, elas ajudam a máquina como um todo, como um consumidor de dados e como um gerador de dados, auxiliando muitas vezes esses dados nas tomadas de decisão dos nossos clientes, dos produtores, e que consigam fazer uma agricultura mais racional, utilizando de maneira mais adequada todos os recursos envolvidos, tá? Porque as máquinas, além de permitir isso, de consumir ou gerar dados, elas executam os principais trabalhos e estão envolvidas diretamente na aplicação de várias tecnologias que são contidas em insumos, que garantem as altas produtividades e também a proteção das plantas para nós garantirmos, digamos, uma colheita segura, uma colheita com alta produtividade. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero agora chamar o Vinícius Faião. O Vinícius, ele é líder comercial da Climate Field View, plataforma da Bayer. Tá mudo, Vinícius. Boa noite, okay. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite aos amigos aí. Primeiramente, parabenizar aí a Copercitrus pela iniciativa, né, ter esse momento aqui para a gente bater um papo e falar das inovações aí para o agro, as plataformas e soluções, e também parabenizar aí pela Expo Digital aí que está sendo um sucesso. Então, como o Fernando disse, eu lidero o negócio da Climate Field View do Brasil, né? A Climate Field View é o braço, é a plataforma digital da Bayer, né, que apoia o agricultor aí em soluções e serviços, né, soluções inovadoras, sempre baseado em dados, né, e aí falando um pouquinho de onde vêm esses dados, eu mostro aqui, né, a gente trabalha com um Field View Drive, né, então uma possibilidade da gente se conectar junto às máquinas dos agricultores, seja para qualquer uma das operações, plantio, pulverização e colheita, coletando esses dados assim e agregando esses dados a outras camadas de informações, como imagens de satélite, ou também produtos de empresas parceiras, já que o Field View trata-se de uma plataforma aberta, onde a gente também tem outros parceiros trabalhando com a parte de solo, com a parte de monitoramento, imagens também de drone, a utilização de drones aí para identificação de plantas daninhas, tudo isso dentro de uma plataforma, fazendo com que a ciência do dado aí, ao trabalho com esses dados, a gente possa entregar ao agricultor melhores informações para que ele tome as decisões, gerencie a propriedade e principalmente otimize a sua produção, tá? Então, a gente já trabalha hoje com 2 produtos, né, aqui no Brasil, ou nós temos um plano de entrada, que é o Field View de plano de entrada, onde o agricultor tem esse primeiro acesso à agricultura digital, com imagens de satélite, não simplesmente assim, mas com todo um trabalho de que a gente chama de CCI, Climate Crop Index, que faz toda a imagem, o trabalho dessa imagem ajuda na identificação e na mudança aí, da biomassa durante o ciclo. E o Plano Plus, que vem aí com essa opção do agricultor, sem dúvida nenhuma, estar utilizando a coleta desses dados, trabalhando com esses dados agregados, e aí a gente poder também entregar soluções que auxiliem ele a produzir mais, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são as prescrições avançadas, onde o próprio sistema, baseado com as informações do agricultor, as informações da empresa, todas as informações os dados de trabalhos de pesquisa,
faz ali um melhor posicionamento para o agricultor ali na fazenda. Então, a gente trabalha em diversas frentes na Bayer, né, desde com o field view para dentro da porteira, trabalhando também com muita parceria com startup, com o nosso Life Hub aqui no Brasil, para desenvolver mais ferramentas e também com o Marketplace. Então, a Bayer está aí na vanguarda da agricultura digital, trazendo essas soluções para o agricultor aí junto aos nossos parceiros. Obrigado, Faião. Quero apresentar agora o Gregory Riordan. O Gregory é diretor de tecnologias digitais e de PLM da CNH Industrial para a América do Sul. Então, aqui ele representa a New Holland. Por favor, Gregory. Olá, Fernando. Olá a todos que nos escutam e que nos enxergam aqui, né, para falar sobre esse tema tão importante. Também gostaria de agradecer a vocês, né, da Cooper Citrus, aqui em nome da CNH Industrial e também da New Holland, por essa oportunidade. É sempre importante para nós falar um pouco sobre, né, as nossas soluções para o meio agrícola, e eu acho que depois nós vamos falar um pouquinho mais, né, de alguns desafios, mas falar sobre, discutir e trazer para a mesa é sempre um aspecto extremamente importante. Dentro da New Holland, nós temos o PLM, que é uma sigla em inglês, Precision Land Management, basicamente em português se traduz para gestão de precisão no campo. E hoje, muito mais do que apenas agricultura de precisão, a gente se enxerga como uma empresa de soluções para a agricultura. E a New Holland, né, como vocês sabem, é uma empresa que trabalha muito próximo do produtor. Então, o nosso objetivo é conseguir realmente simplificar essas soluções, trazer para o uso do produtor e, mais importante do que isso, garantir que ele consiga tirar o máximo proveito dessas soluções e ter um retorno sobre o investimento. Hoje nós se reestruturamos um pouco, principalmente a nossa abordagem ao mercado e um pouco de como a gente divide a nossa linha de produtos. E basicamente hoje a gente colocou 3 grandes áreas que a gente atua. A primeira é relacionada à frota, né, tudo que tem que diz respeito à gestão de frota, minimizar o tempo, maximizar a eficiência da máquina, minimizar o tempo da máquina ineficiente, garantir que ela seja mantida da melhor forma possível. Esse é o lado frota. Depois nós atuamos também numa área que a gente chama de campo, que são, em geral, as tecnologias mais tradicionais, né, piloto automático, taxa variável, algumas inclusive aqui também que o Nilmar comentou. E por último, e talvez essa é a parte mais digital, né, que nós estamos se metendo agora e realmente entrando com força, é uma parte que a gente chama de fazenda, ou seja, toda essa parte realmente de gestão da fazenda, da parte agronômica e das operações, para que o produtor possa ter um olhar realmente muito próximo, utilizando tecnologias digitais e ajudando ele cada vez mais a tomar decisões e agir da melhor forma possível para resultado. Então, em resumo, é isso, Fernando. Obrigado. Muito obrigado, Gregory. Quero, então, apresentar o Ronaldo Jorge. O Ronaldo, ele é diretor de Agricultura Digital da Syngenta. Por favor, Ronaldo. Obrigado pela presença. Boa noite, Degobi. Boa noite a quem está assistindo a gente, acompanhando a gente aqui. Primeiro, eu queria agradecer a Cooper Citrus pela oportunidade de estar junto com vocês aqui hoje, debatendo um assunto tão relevante, né, para a agricultura. Quando a gente pensa em agricultura digital na Syngenta, a gente pensa em colocar o produtor rural no controle da lavoura dele, né? A gente começou essa jornada lá atrás, em 2015, com a aquisição de uma empresa nos Estados Unidos, e a gente vem trabalhando de verdade desde então. A gente fez a aquisição de diversas empresas, uma nos Estados Unidos em 2015, que eu comentei, uma no Brasil em 2018, outra nos Estados Unidos em 2015, mais recentemente, em 2019, uma empresa no leste europeu. E a gente foi desenvolvendo essas empresas e, mais recentemente, 2 meses atrás, a gente criou a Syngenta Digital. A gente colocou todas essas empresas, todas essas startups que a gente tinha juntas e colocamos elas para colaborarem entre elas, para de verdade criar uma base global para ajudar o agricultor. Então, com isso que a gente tem buscado fazer, colocando todas essas empresas juntas, é conseguir trazer bastante inovação, sem perder a agilidade, com toda a agilidade que essas startups têm,
mas colocando elas juntas para criar uma plataforma. Então, a gente criou uma plataforma chamada CropWise, que é uma plataforma que vai unir diversos serviços que todas essas empresas aportam e diversos serviços que estamos desenvolvendo. Dois desses serviços já são bastante relevantes aqui no Brasil. A gente tem uma solução que é uma solução para gestão de imagens, que chama Imagery, CropWise Imagery, e ela ajuda o produtor a fazer gestão de imagens de diversas fontes, imagens de drone, mas o que ele tem mais usado de verdade é para fazer gestão de imagens de satélite, conseguir analisar sua lavoura a partir de imagens de satélite. E a gente tem uma outra solução que tem de verdade uma forte adoção no Brasil. A gente tem mais de 4,5 milhões de hectares com uma solução que se chama Protector. O Protector nasceu originalmente de uma aquisição que a gente fez aqui no Brasil, que foi a Strider, e a gente vem desenvolvendo ele desde então. É uma ferramenta que ajuda o produtor a conseguir monitorar a lavoura e tomar decisões da melhor forma possível. Saber o que aplicar, quando aplicar e onde aplicar. Com essas ferramentas todas, a gente entende que a gente consegue, de fato, colocar o produtor no centro da decisão, colocar o produtor, habilitar ele para que ele possa decidir como melhor fazer a gestão da sua fazenda. Durante a nossa conversa aqui, eu vou aproveitar também para apresentar algumas soluções que a gente tem trazido, que a gente vai testar já nessa próxima safra. Então, não vou adiantar ainda, vou deixar um pouco de segredo para o final. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ronaldo. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, quero dizer que a gente está sendo muito prestigiado, tanto em número quanto na qualidade aí da assistência, todo mundo que está vendo. Eu imagino que um encontro desse é inédito. Nós estamos trazendo aqui empresas do setor de insumos, líderes do setor de insumos, e estamos trazendo empresas do setor de máquinas também, líderes do setor de máquinas. E a nossa experiência aqui, ela mostra que as tecnologias, elas precisam estar integradas, precisa haver integração, e a gente sabe que a agricultura e a pecuária, ela tem interação o tempo todo. Você precisa colocar a semente no solo, você precisa sulcar o solo, você precisa cultivar, colher, tratar da saúde do animal, alimentar o animal. A pandemia nos mostrou isso, tanto que a atividade agropecuária foi classificada como atividade essencial, e realmente o que está evitando uma queda desastrosa, mais desastrosa do PIB é a atividade agropecuária no Brasil. Então, a gente acredita muito que a tecnologia precisa desembarcar nas propriedades. É um termo que eu tenho usado e ele não tem nada a ver com você não embarcar a tecnologia nos equipamentos. Óbvio que os equipamentos eles vão precisar vir cada vez mais com tecnologia embarcada, mas a gente coloca no conceito de poder oferecer essa tecnologia através de serviços. Nós temos aqui na Copercitrus 38.500 cooperados. Mais de 80% dessa carteira é de média e pequena escala. Então, a gente precisa oferecer essas tecnologias no momento que ele está precisando, no momento que ele vai sucar, no momento que ele vai pulverizar, no momento que ele vai plantar, no momento que ele vai colher, e também aproveitar toda a inteligência que é feita através de telemetria, através dos algoritmos, para poder também trazer alguns diagnósticos prematuros, entender potenciais problemas e, dessa forma, realmente poder entregar valor para o produtor, que eu acho que é o objetivo das empresas quando decidem investir cada vez mais em tecnologia. Então, eu quero convidar todos que estão assistindo para que avisem também os colegas que nós estamos só começando. Nós vamos ter mais algumas rodadas aqui e vamos agora ter um aprofundamento em alguns temas. E eu já quero, então, lançar a pergunta aqui dessa segunda rodada. A pergunta para todas as empresas é: como as soluções digitais das plataformas das empresas que estão aqui têm impactado o produtor rural? Então, para essa rodada agora, eu quero convidar o Nilmar, da Valtra Massey, para iniciar. Por favor, Nilmar. Ok, Fernando.
Eu acho que as soluções digitais, elas já começam impactando o negócio do nosso cliente pelo conhecimento que ele tem de suas áreas agrícolas. Então, as máquinas operando no campo, elas conseguem, em muitos casos, automaticamente, enquanto trabalham, fazer uma leitura daquilo que está sendo colhido, onde está colhendo mais, onde está colhendo menos, e nos permite ter esse conhecimento da variabilidade, tá? Acho que a segunda coisa é, sabendo ou tendo um maior conhecimento disso, as soluções digitais, elas nos permitem fazer um tratamento localizado. Isso já é de longa data que os nossos agricultores brasileiros, que, diga-se de passagem, são ávidos por uso de tecnologia, toda e qualquer tecnologia que os ajude a melhorar a produtividade e reduzir custos, os produtores as utilizam, né? Então, fazendo esse tratamento localizado, as soluções digitais também nos permitem executar melhor todas as operações, tá? Então, o paralelismo de como a máquina trabalha na lavoura é uma coisa muito, muito importante para que as operações possam ser feitas num ritmo adequado para cumprir as janelas agronômicas, com qualidade em cada passado, ou seja, oferecendo, por exemplo, no plantio, um espaço adequado e homogêneo para todas as plantas que possam interceptar a luz solar e os nutrientes que estão no solo, e com isso consigam atingir maiores produtividades, né? E além do ritmo operacional, nos permite também fazer essas operações com maior qualidade, né? Vamos usar aí 2 exemplos, podemos falar da pulverização. Hoje 100% dos nossos pulverizadores, eles possuem controlador de vazão e também o controle automático de seções, ou seja, a tecnologia auxiliando a fazer essa aplicação do insumo com qualidade, entregando exatamente aquilo que cada ponto da lavoura precisa, tá? Um outro exemplo que nós podemos falar aí são as tecnologias para plantio, tá? Fazendo a distribuição correta das sementes, levando em consideração hoje que o nível ou o padrão das sementes ele tem melhorado ano após ano, ou seja, o valor genético desse material que está sendo empregado é cada vez maior. Eu deixo os colegas aí das empresas de insumos poder falar melhor sobre isso, né? Mas nos permite então que esse insumo de qualidade seja aplicado corretamente no campo. Eu acho que uma outra coisa que tem impactado é que a eletronificação das máquinas, haja visto aí que nos últimos anos nós tivemos a introdução da motorização com gerenciamento eletrônico, nos permite obter mais dados dessas máquinas. E como um ativo, né, que faz parte lá do negócio, nos permite ter essas informações e ter esses insights em tempo real para tomar melhores decisões. Eu acho que tudo isso nos permite aplicar mais processos na agricultura, melhorar o nível de profissionalização e, com isso, garantir aquelas duas coisas que eu falei que são fundamentais, que é garantir maiores produtividades e, de uma maneira racional, reduzindo o custo sempre que for possível. Fernando. Muito bom. Obrigado, Nilmar. Quero chamar, então, o Gregory. Vamos com as duas das máquinas agora na sequência, nessa rodada. Vamos lá, Gregory. Beleza. Bom, Fernando, acho que assim, a forma mais simples de responder a essa pergunta, né, eu acho que primeiro tem impactado positivamente, né, de uma forma bastante positiva. Acho que todos nós acompanhamos aí, né, a dobrada da produção praticamente na mesma área aí ao longo da última década. E uma grande parte disso se deve, né, a toda essa tecnologia que vem sendo empregada na agricultura para a gente ter uma eficiência agronômica maior. E por outro lado também, né, hoje em dia uma máquina ela faz muito mais do que fazia 10 ou 20 anos atrás sem a tecnologia. Existe uma eficiência muito maior e essa eficiência é extremamente importante porque hoje, né, os nossos clientes, os nossos produtores, eles não estão só competindo dentro de um mercado brasileiro, eles estão competindo dentro de um mercado global, né? Inclusive abalizado em dólar, por preço de commodity, etc. Então, é extremamente importante, a gente tem visto essa eficiência, tanto que a gente vê a nossa competitividade dentro desse mercado global. Enfim, a situação que nem hoje, no meio de uma pandemia e uma situação extremamente difícil, ainda a agricultura sendo algo bastante rentável. E um pouco na linha do que o Nilmar falou, né, eu acho que voltando aos nossos 3 elementos aqui, que é frota, campo e fazenda, né, em frota, com a telemetria,
realmente a otimização das máquinas, né? O tempo de máquina parada hoje é muito menor. A máquina está muito mais eficiente, ela para muito menos e quando ela para por muito menos tempo. Ou seja, ela tem uma disponibilidade do ativo muito maior e dessa forma o investimento ele também tem um retorno muito maior. E isso também, a gente falou um pouco de algoritmos aí no início, né? Nós conseguindo antecipar os erros que acontecem numa máquina, a gente consegue também atacar eles de uma forma e reduzir esse tempo. O campo nem se fala, né? Piloto automático, taxa variável, a capacidade, por exemplo, em cana de não pisotear soqueira é uma coisa que tem aumentado e dado uma longevidade para o canavial que antes era impossível. E eu acho que aí o mais importante, né, também, com o tema de gestão de dados, saber o que está acontecendo na máquina, saber o que está acontecendo no campo e conseguir cruzar essa informação também com informações externas, preço de commodity, variação de dólar, clima, nos dá uma capacidade muito maior e uma capacidade muito maior para os nossos produtores de tomar decisões certeiras que maximizam a rentabilidade do negócio. Eu acho que é por aí. Tem sido muito positivo. Obrigado, Gregory. Lembrando que o Gregory está falando aqui das tecnologias da CNH New Holland. Agora eu vou convidar o Ronaldo Jorge, da Syngenta, para falar de como as soluções digitais da Syngenta têm impactado o produtor. Vamos lá, Ronaldo. Obrigado, Fernando. Nossas soluções, como eu disse antes, elas colocam o produtor no controle da lavoura dele. Então, nossas soluções, eu vejo elas impactando o produtor em 3 dimensões. Na tomada de decisão, na gestão e na rentabilidade e na sustentabilidade. Quando a gente pensa em tomada de decisão, a gente agiliza e simplifica a forma que o produtor consegue entender em tempo real, compreender em tempo real o que está acontecendo na lavoura dele, monitorando online, sabendo como está a saúde da lavoura dele, de onde ele estiver, inclusive remotamente. Através dessa tecnologia, a gente consegue ter uma perfeita visualização dos problemas que estão acontecendo na lavoura, com isso ter um diagnóstico melhor e mais rápido, e os produtores conseguem saber o que, quando e como aplicar. Então, essa tomada de decisão volta para a mão do agricultor. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a gestão e a rentabilidade. Quando a gente fala de gestão, está falando desde gestão de mão de obra, a gente está falando de gestão de estoque, gestão de como está a fazenda, mas a gente está falando também do impacto que tem o monitoramento e a velocidade na tomada de decisão permite que o produtor ganhe em produtividade. Ele consegue limitar os impactos que a praga e a doença tirariam da lavoura dele. Ele consegue recuperar e evitar essa perda. Além disso, ele consegue fazer a gestão também pelo registro das aplicações. Registrando as aplicações, ele consegue saber a efetividade que ele teve em cada um dos tratos que ele fez na lavoura dele. E a terceira dimensão, que é a dimensão de sustentabilidade, ele consegue trabalhar com aplicações, por exemplo, em área parcial, aplicação localizada, que permite que ele só aplique um defensivo aonde é necessário aquela aplicação. Ele evita, por exemplo, pulverizar todo o talhão. Ele consegue também, por exemplo, ter o suporte na certificação dele. Então, essas 3 dimensões eu entendo que são as formas que a gente consegue impactar mais hoje com as nossas soluções. Tomada de decisão, a gestão e a rentabilidade e a sustentabilidade. Obrigado, Ronaldo. Quero convidar, então, o Lucas Melo, líder de marketing da Granular Corteva. Por favor, Lucas. Obrigado novamente. Eu acho que quando a gente fala o impacto, né, como o Gregory disse ali agora mesmo, o primeiro impacto é positivo, né? E aí as empresas de maquinário iniciaram essa jornada com os equipamentos, a Scana também, né, iniciou todo esse processo no Brasil. E recentemente a gente migrou para o dado, né, que é a gestão de dados. E uma coisa muito gratificante para nós, quando a gente fala do uso do nosso produto especificamente, é ver agricultores iniciando a jornada em agricultura digital com ele, pela simplicidade. E durante o teste, por exemplo, a gente via agricultores de 20, que era a nova geração, anos, e 60 anos, por exemplo, para garantir que ambos conseguissem usar o produto de forma automática e sozinhos também, sem ser necessidade dessa prestação de serviço.
Alguns casos de uso que a gente vê que geram, né, impacto ao agricultor, a gente, bem como o Ronaldo disse há pouco, né, a identificação de problemas que às vezes só seriam vistos na colheita, depois do dano econômico, barrando esse impacto antes que atinja isso, né, proteger essa rentabilidade e lucratividade do agricultor, e da mesma forma direcionar a ida a campo, né, então uma questão de poupar tempo para o agricultor, já que em alguns casos, e principalmente aqueles que têm uma estrutura reduzida e dependendo do seu tamanho, ele não consegue ir a todos os talhões a todo tempo. Então, a gente prioriza isso para ele de forma automática, ele direciona a sua ida a campo. Alguns problemas, por exemplo, que são recorrentes, né, e acontecem de safra a safra, você olha uma imagem anterior, você consegue analisar aquilo e direcionar serviços como a análise de solo, que foi falado na primeira rodada pelo Bassi, também pulverizações localizadas para conter aquele problema com menor uso de defensivo, seja por uma questão ambiental ou de rentabilidade também, né, como falou o Nilmar e também o Ronaldo. E a gente vê também consultores direcionando seus esforços a fazer suas rotas de visitas e naquele cliente que aparentemente tem um problema mais urgente, dentro da própria fazenda do cliente também identificar aqueles talhões qual ele precisa visitar dentro da rotina dele. E aí os usos eles extrapolam, né, soja, milho, há clientes em cana, área de especialidades como, por exemplo, né, citros, uva, manga, solicitando alguns problemas de irrigação, solucionando doenças que são imperceptíveis a olho nu por características de uma cultura, né, que é formada por pomares. E um ponto legal, né, que o Ronaldo falou, de ver agricultores no controle da lavoura. E aí a gente acho que mencionou sustentabilidade, e isso é muito legal de toda a agricultura digital. Hoje, com os dados que o agricultor tem na mão e de forma que ele consegue ver isso hoje, ele consegue contar sua própria história de sustentabilidade. E você mencionou um ponto, Fernando, de que na pandemia, principalmente, né, o agro ficou com uma visibilidade ainda maior, né, como indústria essencial, e os consumidores estão mais perto de nós, né, então eles estão querendo saber o que a gente faz, o agricultor tem os dados para mostrar, e também a gente considerar que, além dos agricultores que a gente está aqui para enriquecer a vida deles, a gente também tem que enriquecer a vida dos consumidores finais e garantir a continuidade dessa história do agro para gerações que virão, que é algo muito importante para o mercado brasileiro. Obrigado. Obrigado. Bom, lembrando que a pergunta dessa rodada é como as soluções digitais têm impactado o produtor. Então, agora eu convido o Marcelo Henrique Bassi, do Campo Digital Copercitrus. Bom, todas as soluções, ela só faz sentido se a gente, de fato, levar um valor para o agricultor. Todos os nossos serviços a gente enxerga e sabe que estão entregando valores. Dentre eles, eu vou destacar dois, porque o tempo é limitado, mas que vai exemplificar muito bem. Nós temos uma solução que é a detecção de plantas daninhas por uso de satélite. Então, nós temos um algoritmo que identifica isso. Para quem ainda não viu esse termo, o satélite ele tem uma imagem multiespectral, em que é possível, em diferentes espectros das cores primárias, nós conseguimos enxergar e identificar, por exemplo, em canavial, aonde estão presentes as plantas daninhas de folha larga, mucuna, mamona, merrêmia, e o grupo das cordas de viola são as hipomeias. Nós conseguimos identificar com uma acurácia de mais de 95%, o produtor de cana, antes ele não conseguia enxergar e saber onde está, porque a cana é uma cultura que cresce muito, ele não consegue enxergar, ele passa do carregador, não sabe onde está, e são plantas daninhas de alta propagação. Então, a Copercitrus ela disponibiliza essa ferramenta para todos os seus cooperados, a detecção de onde está, e uma vez detectada, ele também não conseguia antes fazer o controle dessas plantas daninhas. Então, nós temos uma frota de 14 drones pulverizando de forma localizada, otimizando todos esses recursos, e não para aí essa solução. Então, é uma solução digital que ela estende muito no manejo da cana. Ele colheu a cana na safra. Óbvio que naquele local ali tem um potencial banco de sementes. Quer fazer um tratamento diferenciado, quer revisitar aquela área. Então, nós fornecemos o mapa, isso vai até o seu pulverizador, seja um trator puxando um pulverizador ou um automotriz, e ele consegue fazer um tratamento diferenciado. Nós temos o Vant também, que faz uma grande entrega de valor, e isso está entregando para o produtor. Porque antes, até amanhã, eu tenho uma reunião que eu vou falar sobre isso, que está entregando para os citros. O citrus, o psilídeo, é uma das principais pragas. A Fundecitrus, ela faz a recomendação para que tenha um espaçamento diferenciado nas bordaduras dos pomares.
sem o uso da tecnologia não consegue. Então, o VANT faz o voo, nós fazemos todo o levantamento planial altimétrico, toda a sistematização de plantio, cria uma harmonia e sistematização adequada em que melhora todas as operações agrícolas da lavoura e de modo que o agricultor ele consegue diminuir o número de horas, aumentar o seu rendimento, então baixar custo, maior número de plantas por hectare. E esses são 2 exemplos, mas nós temos outros aí. Eu convido depois quem tiver interesse e quiser nos procurar, eu fico à disposição. O tempo está curto, eu não consigo falar tudo ainda. Obrigado, Bassi. Então, para encerrar essa rodada, eu quero chamar o Vinícius Faião, que é da Climate Field View Bayer. Bom, Fernando, aqui na Climate Field View a gente tem bastante impacto positivo aos agricultores e também em diversas culturas, né? A gente tem já mais de 5 anos aqui no mercado brasileiro, então soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, entrando em citros, café, tabaco, enfim, HF. Então, a gente pode citar, vou explorar um pouco mais em cima das culturas de soja e milho, e muito baseado no que o dado já suporta o agricultor, né? Então a gente fala hoje das imagens, né, de satélite que ajuda na diagnóstico, no que a gente chama de diagnóstico Field View, mas o valor dela está na interpolação com outras camadas, né? Então o agricultor tem aquela imagem de acompanhamento interpolado com as informações que ele tem ali de acompanhamento, seja de mapa de solo, seja de um acompanhamento de monitoramento de praga, que gera aquele mapa para ele tomar decisão, e, consequentemente, uma série de relatórios automatizados que nós temos na nossa plataforma. Hoje, o agricultor que utiliza o Field View, ele recebe no celular, no tablet, um informativo que a gente chama do reporte do talhão vermelho, se tem uma variação da biomassa muito significativa, e caso o agricultor compartilhe a conta dele com um consultor, por exemplo, da Copercitrus, o consultor também recebe. E também recebe uma série de relatórios de acompanhamento. E isso faz com que ele tome a melhor decisão, né? E aí, atrelado a esses mapas. Tanto como exemplo, por exemplo, o SESB, né? Desse ano, o concurso de desafio na produtividade, onde um dos ganhadores do SESB utilizou o Field View na condução da lavoura, atingindo mais de 115 sacos por hectare lá no Rio Grande do Sul, utilizando o Field View, e um projeto que a gente tem lá, construindo e desafiando a produtividade, que leva muito dessa ideação, né, de utilizar os dados para as melhores produtividades, para tomar a melhor decisão. Então, relatórios personalizados que ajudam ele a monitorar e compartilhar, né, saber como ele está versus a região que ele atua, se ele entrou com a pulverização no momento certo versus os outros agricultores da região, tudo de maneira agregada, mas que auxilia ele a tomar a decisão e fazer o melhor planejamento. E, por fim, onde gastar um pouquinho mais de tempo, é o que a gente está trazendo com as prescrições, que eu disse, né, da conexão da máquina com os dados. A gente hoje tem uma tecnologia que, com os dados agregados do agricultor, o conhecimento de genética que a gente tem, de mapa de solo, o sistema consegue fazer uma prescrição automática, fazendo o zoneamento ali da lavoura para o agricultor, as zonas de manejo, posicionando a população correta do híbrido ali, e aí o agricultor pode extrapolar aí, a gente tem exemplo de mais de 40 sacos por hectare com uma prescrição automática, ou seja, um posicionamento de híbrido de milho com populações variáveis feitas pelo sistema. Muito obrigado, Faião. Encerramos, então, a segunda rodada. Vamos agora para a terceira. E eu quero dizer que a grande dificuldade que a gente encontra é realmente fazer com que essas soluções escalem, que elas ganhem maiores dimensões. Eu testemunhei, o Nilmar disse do piloto automático, eu testemunhei quando o primeiro piloto automático veio para o Brasil, em 2000. Ele não fazia curva, só fazia reta, a gente sofreu bastante lá para fazer isso funcionar. Então, a gente tem que entender que existe um esforço muito grande para fazer com que as tecnologias realmente consigam entregar resultado. Eu tive um dado recente de uma universidade de Israel que fez uma pesquisa. Em Israel, hoje, tem mais de 7.500 startups, dessas 450 são do agro. Há 3 anos atrás, o índice de sucesso era acima de 8%, o ano passado foi menos de 3%. Então, eu considero que uma das coisas que afeta isso é que os jovens, as pessoas que estão, às vezes, lá
empreendendo, trazendo os novos conhecimentos, não tem muito as dores do agro. E o que está me deixando muito contente aqui é que temos um time de especialistas aqui liderando, pessoas que realmente conhecem do processo de produção do agro, empresas especializadas em agro, e são essas empresas que vão investir e que vão realmente trazer soluções que vão causar impacto. E se a inovação não causa impacto, ela não fica. E aí, em cima desse contexto que eu estou colocando, a pergunta dessa rodada agora é: quais os desafios que as empresas aqui e vocês, líderes, estão encontrando para fazer com que essas soluções escalem? Em número de usuários, estou lembrando aqui que nós falamos muito, tem muita gente assistindo aqui que é de média e pequena escala, mas também em volume de área atendida. Então, para essa rodada agora, eu vou começar com o Ronaldo Jorge, da Syngenta. Vamos lá, Ronaldo. Obrigado, Fernando. Eu acho que assim, é um desafio realmente escalar soluções digitais no campo, mas o Brasil tem se mostrado de verdade um líder nisso, né? O produtor daqui já teve uma pesquisa recente da McKinsey que mostrou que o produtor brasileiro já compra mais online do que o produtor americano. Se eu me lembro, os números eram como 24% nos Estados Unidos, 36% no Brasil. E antes o agro, a tecnologia digital era vista no agro como algo de nicho, algo de vanguarda. E gradualmente, pelo trabalho que nós temos feito, pelo trabalho que as pessoas que estão aqui nessa live aqui participando junto com você têm feito, a gente já tem levado essas soluções de fato para muitos agricultores. Já não é mais uma solução de early adopter, é uma solução de verdade que está chegando na maioria do campo hoje, né? Mas eu vejo ainda 3 importantes desafios aí. Tem um desafio que é a questão da capacitação das pessoas, a pessoa que vai implementar a solução no campo, né? Esse é um desafio que a gente tem conversado com diversos produtores, parceiros nossos, e eles falam, olha, isso barra, assim, quando a gente conversa com ele, fala, poxa, essa solução eu preciso, vai me ajudar. Mas o que barra é que eu não consigo encontrar a pessoa que vai fazer esse trabalho. E, inclusive, tem sido algo interessante que os que adotam, muitas vezes, trazem para a operação deles as pessoas da família, né? Então, muitas vezes é o filho, a filha do produtor que acaba adotando, tendo esse papel na lavoura, o que é muito interessante também. A gente tem buscado superar esse desafio de pessoas capacitadas com treinamento. A gente criou uma Digital Academy, uma academia digital para ajudar os produtores, parceiros nossos, os nossos parceiros, tanto cooperativas quanto revendas, a se capacitarem e conseguirem levar essa solução. A gente tem um time que a gente chama de ETD, é o especialista em transformação digital no campo. A gente cobre hoje o Brasil inteiro com esses especialistas e a gente também tem solucionado esse problema bastante com uma solução que a gente chama controle certo. A gente coloca tanto a solução digital quanto a pessoa no campo para monitorar as lavouras, por exemplo. Um produtor que não conseguiria ter uma pessoa monitorando a lavoura dele, a gente coloca alguém fazendo esse trabalho. Então, acho que esse é um primeiro desafio, que é a questão da capacitação. Eu vejo um outro grande desafio, que é a questão da cobertura de internet no campo. Isso faz com que nós todos aqui, de fato, tenhamos que desenvolver soluções que superem esse problema, né? Nossas soluções, no final, têm que trabalhar offline, muitas vezes, para conseguir, depois, quando sincroniza, quando vai para a sede da fazenda, levar essa informação. E um outro desafio, que acho que acontece muito pelo momento que nós estamos ainda, existem muitas soluções e existe pouca integração entre essas soluções. Então, os produtores têm muita dificuldade em adotar mais do que uma solução, porque muitas vezes ele tem que repetir o input de informação de um lado para o outro. A gente tem buscado solucionar isso através de parcerias nossas, conversando com diversas outras empresas, agtechs, para conseguir, de fato, integrar nossas soluções, de modo que a gente consiga facilitar a vida do produtor, ajudar o produtor a conseguir fazer essa gestão de diversas ferramentas. Obrigado, Ronaldo. Agora eu quero chamar o Faião para dizer como que a Climate Field View enxerga aí os desafios para poder escalar mais, tanto em produtores atendidos como em volume de área também. Por favor, Faião. Olha, o que a gente hoje observa, alguns desafios, acho que eu vou tentar enumerar 4 aqui, 4 que eu acho os mais importantes, que impactam mais esse aumento da escala nesse momento, né? Primeiro é demonstrar esse valor adicional ao agricultor, né? Seja em produtividade, seja em redução de custo, seja em melhora operacional.
Então, a gente já está vendo essa mudança, o agricultor está mais aberto, né, vendo o vizinho que utilizou primeiro, independente de tamanho de área, como foi dito aqui, as tecnologias acabam cobrindo todos os tamanhos e culturas, basicamente, mas ele se mostra mais apto. Até a McKinsey agora recentemente trouxe que mais de 53% dos agricultores brasileiros utilizam uma ferramenta de agricultura de precisão digital. Então, está avançando. Segundo, como disse aqui o Ronaldo, a mão de obra qualificada. A gente vê que o agricultor tem o desejo, mas a mão de obra, em alguns momentos, acaba sendo um entrave no posicionamento que eles colocam. E a gente também está trabalhando em diversas iniciativas de capacitação de parceiros, capacitação de agricultor, um time de campo robusto para fazer todo esse acompanhamento e para que o agricultor tenha essa segurança que o time vai estar bem preparado, né? Que a equipe dele vai estar bem preparada. Um ponto acho que importante também, o terceiro ponto aqui é a confiança do agricultor com relação à privacidade de dados. Eu acho que esse é um ponto ainda bem latente, é um ponto que o agricultor tem que realmente se atentar. A política de privacidade de dados, ela deve ser transparente e o agricultor tem que entender, ver, né, saber. Por exemplo, no nosso caso do FieldView, nós temos como princípio, o agricultor é dono do dado, é dele. Se ele quiser sair da plataforma amanhã, o dado vai embora. Então, não se comercializa dados a terceiros, nós não fazemos isso. E se ele quiser compartilhar com alguém, seja um consultor, se ele quiser usar uma ferramenta que utiliza outra ferramenta parceira, é ele que tem que dar o consentimento através da senha dele. Então, essa segurança, essa transparência que as políticas de privacidade de dados ainda podem gerar, tem que oferecer a ele para tirar essa dúvida. E, por fim, como dito, a conectividade, né? Embora as tecnologias funcionam offline, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem esse desafio de espalhar a conexão no campo, né? A gente tem uma iniciativa muito legal acontecendo, que é o Conectar Agro. Temos parceiros aqui, o Gregory, o Nilmar, onde é uma associação sem fins lucrativos aberta para mais empresas entrarem, com o objetivo da gente levar e expandir a conexão 4G no campo. Ela começou em 2019, agora na AgriShow, a gente já avançou com mais de 5 milhões de hectares, e cada vez a gente quer expandir mais, tem um trabalho muito forte aí para levar essa estrutura no campo e assim também levar o benefício da ferramenta aos agricultores. Obrigado, Faião. Marcelo Bassi, do Campo Digital. Como que a gente enxerga, Bassi, no campo digital, os desafios aí para escalar? Fernando, eu concordo com o pessoal, esses pontos aí, eu também tenho eles anotados, mas para não ficar nos mesmos temas, eu vou abordar outros aqui. Nós estamos no limite da tecnologia, estamos bem na fronteira, né? E isso traz algumas dificuldades. Isso para escalar, um dos pontos é esse que falaram, né? Qualidade de mão de obra e tudo mais. Mas um ponto, nós temos ferramentas que fazem diagnósticos, mas precisa de um homem ainda fazer uma validação, às vezes, né? Ou porque tem uma nuvem, ou uma imagem de satélite, alguma coisa assim. Então, um dos desafios de escalar a solução é que mecanismos robustos de informática ainda falham em alguns momentos e a gente precisa de uma pessoa estar validando esses modelos e aí a gente complica um pouco mais para escalar. Esse é um ponto que eu vejo, tá? Outro ponto importante que eu vejo nas análises remotas, porque a Copercitos a gente busca esse tipo de solução, é uma evolução do cara e a gente ter essas propriedades georreferenciadas todas e, se possível, até com a cultura, e a gente tem caminhado nisso. Outro ponto, a nossa área de cobertura, São Paulo, Minas, Goiás, é muito heterogênea em termos de cultura. É diferente do Paraná, que predomina mais grãos, ou soja ou milho. Então, nós temos N culturas, café, citros, cana, e por aí vai. Então, para desenvolver modelos para todas essas culturas, demanda tempo e a gente não faz nada que não seja validado a campo. Então, para desenvolver simultaneamente para todas as culturas, é um esforço demasiado e de investimento também. E o nosso papel sempre é estar levando essas soluções complementares para o agricultor. Então, esse eu acho que é um grande desafio, e principalmente no sentido de aumentar a área, né? Então, nós precisamos de modelos robustos, confiáveis,
a gente vê alguns produtores, às vezes de larga escala, né, grandes grupos ainda tentando fazer análise através de drones e de imagem. Você não consegue, desculpa, Advante, que você tem uma capacidade limitada que vai de 40 hectares, talvez até 300 hectares por dia, mas nós precisamos chegar no modelo do satélite, e diminui custo, vai diminuir tempo, e a gente vai conseguir escalar 50 mil, 100 mil hectares. Esse é o desafio para nós, para aumentar o número de área, o número de produtores atendidos, e também um ponto que é importante, que está acontecendo essa transformação, que é a cultural do agricultor. Muitos deles ainda são um pouco resistentes, né, à mudança. Nós temos, dentro da Copercíturos, nós temos muita gente que é aderido, mas a gente sabe que tem alguns produtores ainda que são um pouco mais reticentes, foi dito antes, então, até ele enxergar e a gente conseguir mostrar esse valor, isso vai um tempo. Obrigado. Obrigado, Bácio. Bom, nesse tema aqui, quem vai ficando por último, né, vai perdendo um pouco o repertório aí, mas, ô Lucas, eu acho que quando terminar aí, com tantos especialistas, né, com diferentes visões, é só fazer uma ata aí, levar no mapa, né, o que precisa ser feito para que as tecnologias digitais avancem no Brasil. Mas vamos lá, Lucas, dê a contribuição aí da visão sua da Granular. Vamos lá, acho que é quase que pegar o que todo mundo falou e que repetiu, né, levar como ata nesse final. Mas, né, tendo falado depois do Faião, depois do Ronaldo, acho que a gente tem muitos pontos de concordância, e esse ponto de que o brasileiro é ávido por tecnologia, né, se a gente pegar praticamente 100% usa o WhatsApp. Existe alguma ferramenta de colaboração tão rápida e fácil de usar, por exemplo, do que um WhatsApp da vida, que é coisa exclusiva de mercado latino, por exemplo, e de outros que não são americanos. E o uso de tecnologia só crescendo, né? E a gente tem que tentar entender nesse ponto que o pessoal trouxe, né? Do pessoal de campo, né? Adaptar a tecnologia às pessoas. Eu gosto muito de um exemplo de um colega da área de maquinários que me falava de como ele ia nos treinamentos, né? E aprendia com os operadores de como que o cara que não sabia ler conseguia comandar uma plantadora de 30 linhas, por exemplo, onde ele sabia o que fazer ali dentro dos sinais e números. E aí isso não é diferente para o software, né? A gente tem que trazer ele de forma que seja fácil para quem não tem uma instrução, possa usar aquilo para que seja algo sustentável, né, no número de usuários ao longo do tempo. E aí a gente passa por alguns outros pontos também, com experiências frustradas anteriores, né, com a agricultura de precisão, né? Você mencionou a questão lá atrás de como foi difícil no piloto automático, e a gente teve algumas abordagens de agricultura de precisão lá atrás. A conectividade que o Faião trouxe, com certeza, né, isso não é novidade, né? A gente precisa abranger mais de 70% de conectividade a campo. Existe, né, o Conectar Agro, que faz um belo trabalho junto do esforço da agricultura 4.0. Você mencionou o mapa, né, Fernando? Existe esse esforço de trazer isso, está sendo direcionado por toda a indústria, é um trabalho conjunto de todo mundo que está aqui. Existe também nessa quantidade de dados e a complexidade das ferramentas de apresentar esses dados, acho que tem cada vez ficado melhor. Antigamente dependia muito de alguém operacionalizar e analisar esses dados, hoje cada vez mais vem trazendo isso de forma automática, mas passa um pouco pelo ponto que o Bassi trouxe, né, da confiança no dado que o sistema traz e o quão confiante você tem que estar nessa parte para poder tirar, por exemplo, uma checagem humana da linha. E não é o objetivo, e sim, né, facilitar o trabalho daquele que está no campo. Né. Um outro ponto que eu trago para o Brasil também você mencionou a parte de acesso, né? Então, esse contato de quem está empreendendo, de quem está trazendo essas inovações com o campo. E aqui você tem algumas empresas que fazem isso, né? Que têm acesso ao mercado e se conectam de diferentes formas, né? A Corteva está com o Cubo do Itaú, as outras empresas estão com outros hubs de inovação ao redor do país, e o Brasil é muito bom nisso, né? Tem no Paraná, tem em São Paulo, tem em Mato Grosso, tem em Goiás, por exemplo, tem na Bahia, e isso consegue abranger um pouco das diferentes culturas. E um ponto também, a gente tem que garantir que o uso, né, o Bas trouxe isso, de que seja utilizável por diferentes agricultores de tamanho, culturas, e acessá-los de diferentes formas. Alguns são grandes, nós vamos diretamente, outros vão acessá-los pela distribuição, pelas cooperativas, porque a forma como ele está acostumado a trabalhar, utilizar os seus dados. Então, conseguir fazer essa capilaridade em qualquer nível de agricultor. E, por fim, a privacidade de dados é um ponto muito importante que o Faião trouxe e que traz essa desconfiança, e também faz sentido. O dado é dele, ele tem que decidir para quem ele faz. Por exemplo, nem quem vendeu para ele tem que ter acesso àquilo. Então, é um ponto a ser explicado ainda e aprofundado. Obrigado. Muito bom. Bom,
Gregory, como que a CNH, New Holland, tem enxergado aí os desafios para que mais e mais agricultores aí acessem as tecnologias e tenham os benefícios? Legal. Bom, confesso aqui que meus pontos que eu tinha anotado aqui são coincidentes com os demais, tá? O que eu acho uma coisa positiva, tá, Degobi? Porque eu acho que uma das coisas que faltava há algum tempo era um alinhamento, né, das direções, das ações, tanto da indústria quanto também de ações de suporte do governo para tentar resolver essas barreiras, né? E de fato, você fez uma brincadeira, né, de fazer uma ata e mandar lá para o mapa, mas o que eu vejo é que isso já está acontecendo hoje, né? Então a gente vê instituições aí, as BRAP, que é a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, a própria Embrapa, Conectar Agro, que foi citado algumas vezes aqui pelos colegas, levando esses desafios, sendo não mais ignorados, mas sim já existe um entendimento muito forte hoje, inclusive, né, no meio de Brasília, de que a agricultura de precisão é importante, conectividade é importante. Isso é uma coisa que faltava e que hoje, de fato, está alinhado a nossa conversa aqui, o alinhamento entre todos, até comprova isso. Agora, eu queria lembrar aqui um dado bem interessante. A gente deu uma garimpada em alguns dados aí do IBGE sobre a produção brasileira, e hoje ainda 90% dos produtores em volume são produtores abaixo de 100 hectares, tá? E tu pode entrar nessa estatística, tu vai ver que ainda existe um grande número que é até 10 hectares. Ou seja, o perfil desse cara, ele é totalmente diferente do perfil de um produtor de 4 mil, de 10 mil, empresas de 15 mil. Então, ali a gente vê que tem um grande desafio em volume para chegar, né? Acho que a Copercitro já mostrou aqui que está fazendo um trabalho bem interessante, que é a servitização, né? E a servitização, ela ajuda, né, a colocar esse tipo de produto no produtor num custo justo, né? Num custo justo e de uma forma assistida. Então, acho que isso é extremamente importante. Mas eu também queria citar um ponto aqui que eu acho que não foi citado, que é a padronização, né? E a padronização, quando a gente vê, tem dado lá da Climate, tem dado da CNH, tem dado da ACO, então tá tudo meio espalhado, né? Tudo dentro dos sistemas, e o compartilhamento desses dados, o acesso a esses dados de uma forma padronizada, a não necessidade de costurar isso com sistemas paralelos é uma forma de remover também a barreira. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. E o Conectar Agro, que foi citado algumas vezes aqui, ele traz alguns elementos aí para padronizar a conectividade e esse tipo de ferramenta que pode ser usado embaixo da conectividade. Então é isso. Excelente ponto. Você vê que a gente vai espremendo, vai saindo mais alguma coisa e muito relevante, porque eu na minha história, né, com a tecnologia na agricultura, que já vai para quase 30 anos, eu vi lá no passado alguém ter a ideia que deixar o produtor refém era uma estratégia de fazer com que ele comprasse a sua marca. Então, é muito bom ouvir que vocês estão preocupados em integrar tudo, padronizar as informações, porque as empresas elas estão investindo, e esses investimentos eles são convergentes em algum momento. E aí a gente precisa sim trazer isso e oferecer para o produtor a integração e a padronização das soluções. Muito bom o ponto. E aí já vou aproveitar então e já chamar o Nilmar da Massey Valtra e já perguntar, Nilmar, já que o Gregor tocou nesse ponto tão importante, se você compartilha também dessa visão e falar um pouco dos desafios aí que a Valtra e a Massey enxergam para escalar com as soluções. Obrigado, Fernando. Nós acreditamos que sim, o agricultor ele quer utilizar tecnologia, mas ele não quer ficar preso a uma ilha, tá? Então, a Massey e a Valtra, elas entendem que o nosso cliente, o nosso agricultor, ele tem diversos parceiros ao longo do seu ciclo produtivo e ele precisa conectar diferentes informações, diferentes dados, diferentes tecnologias para que esse ecossistema, né, essa palavra aí bonita que tem sido bastante usada aí, funcione para ele. Tá? E aqui dentro dos desafios, Fernando, eu gostaria de
já foi citado aqui, mas talvez eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão da conectividade, especificamente sobre a estrutura de telecomunicações nas áreas rurais do Brasil. Esse é um grande desafio que nós temos hoje para a adoção dessas tecnologias digitais. Nós já temos dispositivos inteligentes, eu acredito que vários dos colegas aqui das empresas dispõem de tecnologias que têm em algum momento algum dispositivo que pode ser conectado, tá? Nós já temos soluções em nuvem, sejam elas para análise dessa grande quantidade de dados, sejam para aplicação, sejam para o compartilhamento desse conhecimento, dessas informações, mas para tudo isso você conversar, eu preciso de uma coisa. Eu preciso da estrutura de telecomunicações nas áreas rurais do nosso país, porque a nossa agricultura ela está distante, muitas vezes distante dos grandes centros, elas estão em regiões remotas e existem, além de máquinas, coisas e pessoas que fazem parte desse ecossistema. E para tudo isso funcionar, sim, nós precisamos de estrutura, nós precisamos de sinal. E esse sinal precisa ter qualidade. Nós não podemos trabalhar na agricultura com um resquício de sinal que sobra da cidade, tá? Ou das estradas. Isso não é o suficiente para as aplicações que já existem hoje, as demandas que existem para pessoas, máquinas, sensores e todas as tecnologias que estão no campo. A adoção de tecnologia, também foi citada, ela depende de capacitação de pessoas. Muitas vezes o nosso agricultor, ele segura, ele pensa em investir numa nova tecnologia porque ele tem um receio de que a adoção dessa tecnologia ela possa não ocorrer da melhor maneira, porque muitas vezes essa capacitação ela não consegue alcançar aqueles que colocam a mão na massa e realmente tem que usar essa tecnologia no campo. Tá? Então, aí, de novo, a conectividade, a internet chegando às nossas áreas rurais, ela permitirá, além do funcionamento correto dessas tecnologias, a integração de todos esses dados, permitir que as pessoas que fazem parte da agricultura, elas possam receber essas informações e possam utilizar corretamente. Se eu tenho tecnologia e eu tenho a adoção da tecnologia, ou mais pessoas usando, eu tenho mais áreas, eu tenho uma maior escala dessa tecnologia. E se eu tenho uma maior escala, muitas vezes, podemos citar a informática, o uso de smartphones, essas tecnologias tendem a reduzir o seu custo de aquisição. Fernando. Muito obrigado. Acho que foi muito bom, tema muito bem discutido e deu uma visão realmente das coisas que a gente precisa pôr a mão para que a tecnologia avance, principalmente naqueles produtores que estão, às vezes, em regiões mais remotas, né? A gente falou muito do sinal para transmissão de dados e também aqueles que têm escala menor de produção. Bom, quando eu vi aí a importância das empresas que estão aqui, né, e o conhecimento dos profissionais que aceitaram debater esses temas, eu falei, não posso perder a oportunidade de falar de futuro e estratégia, né, que aqui realmente nós temos pessoa com visão de futuro, que tem condições de compartilhar, obviamente, aquelas que são possíveis, né, algumas estratégias que as empresas estão fazendo, porque nós falamos, não me lembro se foi o Nilmar, alguém falou da agricultura 5.0, só lembrar, né, que quando se conhece a agricultura, que é a agricultura 1.0, ela veio lá da idade do cobre, né? Ela veio 4.000 anos atrás, quando começou a cultivar, usar ferramentas rudimentares, e para ela evoluir de fato, foi no século XX, para ela ter uma evolução. Olha a distância, como tudo, né, que tem tecnologia, e aí sim começou a ter máquinas, começou a ter implementos melhores construídos, começou o fertilizante, começou o defensivo, Primeira Guerra, depois nós viemos para 3.0, já com a genética, com alguns equipamentos já vindo com a agricultura, aquilo que seria a agricultura de precisão, depois a agricultura de precisão, os algoritmos, as imagens de satélite, que é a 4.0, e a 5.0 a gente entende que vai ser uma aprendizagem cada vez mais profunda, uma robótica de ponta, algoritmos de extrema complexidade, e eu estou adicionando aqui por minha conta, e aí entender a visão de vocês também, a sustentabilidade, que já foi falado aqui. Porque nós aqui da Copercitrus acreditamos que todas essas ferramentas, elas vão otimizar a utilização dos recursos, vão impactar menos no meio ambiente, cada vez menos o impacto no meio ambiente,
e vão produzir sempre mais com menos. Então, dentro desse contexto, eu quero começar essa última rodada de perguntas, sabendo de vocês, nossos convidados, quais as estratégias que vocês estão enxergando, que estão construindo para atender às demandas da agricultura 5.0. Começar essa rodada, então, com o Gregory. Por favor, Gregory. Perfeito, Fernando. Eu acho que as nossas não tem muito o que falar, minha opinião, tá? Eu vou verbalizar aqui, na verdade, a estratégia da empresa que foi apresentada algum tempo atrás em Wall Street, quando nós apresentamos o nosso plano de 5 anos, né, de crescimento. E, basicamente, o que a gente busca aí ao longo dos próximos 5 anos é seguir 4 grandes macro tendências, mais ou menos alinhado com essas que você comentou, que é automação, digitalização, que está muito forte, né, na discussão de hoje, eletrificação e servitização. Essas são as 4 macro tendências eleitas pela nossa empresa e que a gente entende que vai impulsionar a empresa para um futuro aí de crescimento e muito alinhado com o que, né, os nossos clientes hoje precisam e estão solicitando. Automação, né, eu acho que aqui não tem muito mistério, a gente já vê o piloto automático, né, que foi uma automação forte, mas daqui para frente também segue com essa automação, a gente vê cada vez mais máquinas autoajustáveis que ajudam, né, o operador, ou às vezes até sem o operador, né, que nós vamos ver muito em breve, a fazer um trabalho cada vez melhor, cada vez mais padronizado e cada vez mais eficiente. A digitalização, em volta de tudo que a gente acabou de falar, né, é extremamente importante. As informações que circulam hoje no barramento das máquinas podem ser utilizadas para muitas outras coisas do que estão sendo. A eletrificação é uma coisa muito importante para nós, né, que é fontes alternativas e eletrificação das máquinas. Isso pega também muito forte na questão da sustentabilidade, como você falou, e que também ajuda na automação. E a servitização, né? Exemplo aí do que vocês comentaram, eu acho que a servitização ela tem uma pegada muito bacana. Por quê? Porque, primeiro, que a gente vai na dor do cliente. Segundo, porque quem oferece acaba dividindo com o cliente o risco, né? É natural, faz parte. E terceiro, porque nesses 90% dos produtores que a gente falou na pergunta anterior, né? É uma forma muito boa de chegar neles, de oferecer algo que faz sentido para eles e que traz um retorno. Essas são as 4 linhas aí, a CNH, a New Holland, ela busca aí nos próximos 4 ou 5 anos. Muito bom, Gregory. Então, agora eu quero chamar o Faião, Vinícius Faião, da Climate Field View, para compartilhar com a gente aí das estratégias que estão sendo desenvolvidas, pensando nessas demandas que a gente já elencou aqui da agricultura 5.0. Ótimo, Fernando. No nosso caso, o desafio é continuar gerando valor, né? Trazer valor para o cliente nessa agricultura 5.0, né? Então, aqui elencando algumas iniciativas que a gente já está trazendo, né? Não é só estratégico, a gente já começa nessa mentalidade muito do digital, de fazer essas já provas de conceito, entender esses novos modelos de negócio gerando valor para o agricultor. Então, eu disse agora há pouco das prescrições, que esses mapas, o agricultor trabalhar de maneira mais sustentável a sua produção, desde a aquisição do insumo, com os mapas de zoneamento, o sistema automaticamente posiciona ali a melhor população para extrair o máximo daquele híbrido, daquela variedade de soja e assim por diante, né? E o agricultor ter maior produtividade no mesmo talhão. Nós temos nessa linha de servitização, mas de uma maneira um pouco diferente, nós falamos, já temos fora do país já e aqui algumas áreas testes que a gente chama de precificação por base no resultado, ou OBP, com base em todos esses dados gerados pelo agricultor, né, ele utilizando o sistema, essa inteligência, né, os dados ou os algoritmos de maior complexidade, como você falou, conseguem aí trabalhar numa maneira que ele tenha um trabalho, uma produção
você compartilha com ele daquele momento da produtividade, né? Ou seja, se ele tiver um sucesso, você está junto, se ele tiver um insucesso, você está junto, e utilizando os recursos de maneira mais consistente e sustentável, que é o último ponto, o quarto ponto, a sustentabilidade, né? Como você bem disse, na agricultura 5.0, a gente também entende isso que o agricultor faz parte da solução. A agricultura faz parte da solução. E a gente acabou de lançar aqui no Brasil a iniciativa do Carbono Buyer, onde os agricultores, né, eles auxiliam na adoção, a gente auxilia os agricultores na prática de sustentável, né, de uma agricultura mais sustentável, para aumentar a produtividade e, consequentemente, o sequestro de carbono. E as ferramentas digitais ajudam isso, né? Você ter um uso mais racional de produtos, né, princípios ativos, melhor posicionamento dos híbridos, utilização de água e recursos. Então, ele gera esse sequestro de carbono e você tem empresas querendo, né, comprar, né, créditos de carbono. Então, o agricultor passa a receber também por mais esse trabalho que ele presta e mostrando mais uma vez que a agricultura brasileira é muito sustentável. Que isso é muito importante. A agricultura brasileira, ela é a mais sustentável do mundo, né? Já nas reservas que nós temos e agora com essa parte do sequestro de carbono. Então, esses são os desafios ou as soluções que a gente imagina para a agricultura 5.0 e que não é que a gente está pensando lá na frente, a gente já está trazendo hoje, os agricultores do Brasil já estão testando essas novas iniciativas. Bácio, vamos lá, você não combinou nada comigo, hein, rapaz? Vamos ver se nós estamos alinhados, depois eu te falo. Vamos lá. Fernando, eu vejo assim, o que a gente já tem construído já assim dá um alicerce muito bom para onde a gente precisa chegar do 5.0, né? E olhando para a visão da Copercitos, que é soluções integradas, resultados sustentáveis, nós temos, talvez, das cooperativas no Brasil, a que tem o maior número de fornecedores. Nós temos um rol muito grande. Alguns deles, isso nos ajuda muito a chegar nesse ponto. Alguns já têm soluções mais evoluídas, eles estão aqui, todos são parceiros nossos, outros menos evoluídos, mas que isso a gente já está juntando as peças para chegar nessa 5.0. Você vê, irrigação, nós temos uma central de monitoramento da Vale em que é possível, de forma remota, acionar através de parâmetros da lavoura, através de tensiômetros e tudo mais, se há necessidade de irrigar e em que momento. Então, isso a Copercitos já tem, junto com os nossos parceiros. Nós temos outras soluções que já estão prontas. Você vê essa questão do próprio drone, né? Nós estamos em contato com uma empresa também. Hoje já é possível você não operar um drone apenas com um operador. Então, eles chamam de swarming em inglês, que significa enxame. Então, é você trabalhar com 3, 5, até 10 drones. Nós já estamos em contato e isso vai trazer grande resultado e grande impacto para o produtor, para a agricultura, e isso vai... E óbvio que também o drone ele está linkado com a sustentabilidade, que é o que a gente tem falado, e isso é uma das coisas que a gente preconiza em todas as apresentações nossas. E assim, e precisamos também chegar num ponto, a gente já tem essas análises de câmera multiespectral, principalmente pelo VANT, que nós temos um pixel menor e uma resolução melhor, para diagnóstico de doenças e pragas nas lavouras. Então, isso também vai ajudar muito no 5.0 e na conexão dessa fazenda como um todo. Então, o nosso papel é pegar, como cooperativa, pode ter o cálculo mais complicado por volta de uma solução, mas é pegar tudo isso, digerir e levar da forma mais simplificada para o nosso cooperado. Muito bom. Agora o Nilmar, da Valtra Massey, falar então, compartilhar com a gente, Nilmar, como que vocês da ACO estão enxergando aí as demandas e o que tem sido feito para atender e estar lá na agricultura 5.0, oferecendo realmente soluções de ponta de tecnologia. Obrigado, Fernando. Eu acho que como
como estratégia para atender, uma das coisas é o aperfeiçoamento dos canais diretos de comunicação com os nossos clientes, com os nossos agricultores, para tentar entender as suas dores e, de maneira mais rápida, ser mais assertivo e entregar as soluções para esses problemas que tem no dia a dia dos agricultores, e essas soluções virem mais rápido. Tá? Nós conseguimos ser assertivos e rápidos na entrega dessas soluções. Tá? Utilizar de tecnologias globais, né, que tem são submetidas a provas no mundo inteiro, mas adequadas, ajustadas às necessidades específicas da nossa agricultura. Tá? A nossa agricultura é uma agricultura de clima tropical, nós temos plantio direto, nós temos culturas com as suas especificidades que só existem aqui, e nós precisamos fazer com que essas tecnologias de uso global elas estejam ajustadas e entreguem exatamente aquilo que as nossas características de solo e clima precisam. Tá? Uma outra estratégia também é nós trabalharmos intensivamente com esses canais digitais de comunicação e capacitar tanto as pessoas que estão envolvidas aí no correto uso e adoção das tecnologias para que todos os ativos possam entregar todo o seu potencial que tem para conseguir ajudar o nosso agricultor a ter maiores produtividades e reduzir custos. Tá? Seguir investindo e entregando automação de sistemas e subsistemas das máquinas, né? Muito se fala hoje em máquina autônoma e tudo mais, mas nós já temos na agricultura uma série de sistemas das máquinas que já são automatizados, né? Que já trabalham de maneira automática para permitir que o operador, o agricultor, enfim, ele possa gerenciar a atividade, gerenciar a operação como um todo e não mais apenas dedicando quase que toda a sua atenção para aquela tarefa repetitiva. E com isso faz a máquina executar essas tarefas, entregando mais rendimento operacional, com mais qualidade, enfim. Eu acho que uma outra coisa que nós temos que ter claro como estratégia é trabalhar de maneira integrada, né? O próprio Conectar Agro aí, trabalhando com uma tecnologia democrática e aberta, que é o 4G, LTE e 700 MHz, que é uma tecnologia de conectividade utilizada globalmente, padronizada e que permite que qualquer dispositivo, qualquer smartphone possa se conectar a ela, uma máquina, um sensor ou uma pessoa, se consiga todo mundo estar conectado e conectar as diferentes soluções que nós temos para oferecer para os nossos agricultores. E todas essas soluções, elas possam entregar sustentabilidade, elas possam permitir controles, gestão, para que os recursos sejam aplicados da maneira e no lugar onde eles realmente são necessários. Muito obrigado, Fernando. Lucas Melo, como que a Granular, plataforma da Corteva, está fazendo a sua estratégia para atender aí as demandas da agricultura 5.0? Vamos lá, acho que aqui a gente também vai passar por muitos pontos em comum, né? Acho que o primeiro que disse, esse ponto que eu vou falar, acho que foi o Gregory, passa pelo uso dos dados, né? Então, focado no uso dos dados, a tecnologia da ciência por trás para levar a tecnologia para o agricultor, que não seja só um serviço, mas que tenha toda uma tecnologia embarcada atrás. E, de novo, algo que seja fácil de usar, né? Pensando em software e que agregue realmente valor para ele. Acho que, não lembro se foi o Fael que falou, mas dessa renovação do valor para o agricultor, né? Que ele não perca e que a gente sempre consiga aumentar esse retorno do investimento que ele está fazendo. E que, claro, não seja só uma coisa bonita, né? Que a gente consiga trazer algo desenvolvido para a realidade. Então, de novo, a gente vem para o mercado brasileiro, uso de recursos offline, falta de conectividade que todo mundo já bateu aqui, desenvolvido para o mercado brasileiro, considerando a agricultura nossa tropical nesse momento, mas, claro, sem deixar de pensar para frente. O Fael falou das provas de conceito, os POCs, né? Então, teste, garantir o pipeline para frente, que isso não se perca, que não tenha esse ato de tecnologias para o agricultor e que ele consiga subir essa escada de forma gradativa. Por mais que, acho que a grande maioria dos que estão aqui, os que nos assistem, sabem o quanto é difícil você validar uma ferramenta automatizada do ponto de vista agronômico, né? Nós estamos colocando equações ali dentro que, na hora que o cara apertar o botão, ela tem que dar a resposta certa, senão ela está errada. Parece simples, mas não é. E
e assim, desenvolvendo isso também de entregar aquilo para que seja mais efetivo para o agricultor a depender do ano, por exemplo, na parte de fertilidade. Então, por mais que pareça lógico, né, usar solo, clima, análise, imagem de satélite para recomendar uma solução, mas a gente tem que também abarcar aquele agricultor que, por exemplo, não tem tanto dado em sua lavoura e que só uma imagem de satélite pode ser suficiente, com uma assertividade um pouco menor, mas que resolve o problema daquele que não tem todos os dados para conseguir fazer a sua análise lá na frente. E você trouxe um ponto muito bom no início, Fernando, que foi sobre a sustentabilidade. E eu sou suspeito que eu gosto de falar sobre isso. Então, a gente pensar em sustentabilidade econômica, então produtos administrativos que tragam lucratividade ali na frente, limiares de sustentabilidade, aquela sustentabilidade ambiental mesmo em produtos agronômicos. Então, eu vou fazer uma prescrição de fertilizante. Será que eu posso fazer uma prescrição de fertilizante acima do que aquele produtor está fazendo, por exemplo, de um potássio que eu sei que pode ser lixiviado e perdido e contaminar um nitrogênio, por exemplo? Então, pensar nesse sentido. E também, muito bem trazido pelo Faião, um negócio legal, a integração de dados com startups que são focadas no mercado de carbono. A gente tem os dados, a gente consegue entregar para o agricultor. Essa é a sua história aqui, ó, pode ir lá vender, que você tem isso. Então, o mercado de carbono é muito interessante. E trazer todas as soluções com forte base científica. Nós estamos falando de agricultura, é muito técnico. E sempre analisar as ações. De novo, a sustentabilidade passa pelo acesso das pessoas à tecnologia. Não adianta a gente lançar uma tecnologia que vai ter um pico de uso e depois ela cair. Isso não vai adiantar em nada. Ele tem que ser sustentável ao longo do tempo. As pessoas precisam ter esse acesso à tecnologia. E um ponto, a Corteva, depois da fusão entre as empresas que formaram, ela é 100% agrícola. Então, ela depende da agricultura, todo o foco está na agricultura e inovação do campo. E por mais que para muitos de nós aqui isso signifique reduzir consumo dos defensivos que a empresa mãe vende. Mas aqui a gente está falando de sustentabilidade e preocupação com o agricultor e a agricultura. Muito bom, Lucas. Ronaldo Jorge, sobrou para você aí encerrar esse bloco. Olha só a responsabilidade, hein? Como é que a Syngenta está traçando aí suas estratégias para poder atender as demandas da agricultura 5.0? Obrigado, Fernando. Responsabilidade, fechar aqui, né? Acho que nossa estratégia, de alguma forma, ela é alinhada com muito do que falaram, mas ela se baseia principalmente em duas partes, em parceria e inovação. Ela é declarada. Quando a gente conversa com os agricultores, a gente diz para eles, nosso foco é ser parceiro dos agricultores. A gente quer estar do lado deles e a gente tenta resolver problemas reais. A gente conhece muito do que tem aparecido também. A gente teve um mapeamento que foi feito recentemente, tinha mais do que 1.000 agtechs. Mas muitas delas são tecnologias tentando encontrar um problema para resolver. De fato, nossa abordagem é completamente o contrário. A gente começa pelo agricultor, a gente encontra problemas reais deles e a gente suporta no desenvolvimento de soluções que vão ajudar ele a resolver esses problemas reais. E o nosso caminho passa nessa parte de parceria por, inclusive, suportar e capacitar o agricultor nessa jornada, para que ele possa, de fato, adotar essas tecnologias. Do lado de inovação, a gente tenta buscar o que existe de mais avançado tecnologicamente, mas, como alguém já comentou aqui, transformar em soluções aplicáveis, soluções que no final tem que ser fácil. Acho que foi inclusive o Bassi que comentou primeiro, né? Tem que ser algo que seja muito fácil do agricultor adotar, porque esse é o principal desafio no final, é ele conseguir utilizar isso para levar a transformação da lavoura dele. E a gente tem feito bastante disso, quando eu falei que a gente criou a Syngenta Digital, nessa junção das diferentes startups que a gente adquiriu, a gente tem feito todo esse trabalho de levar de um lado para o outro as tecnologias. Então, tem tecnologia que a gente desenvolveu aqui no Brasil, está sendo utilizada agora, sendo testada na Alemanha, na Inglaterra, na França. Tem tecnologia do leste europeu, da empresa que a gente adquiriu lá, que a gente está testando aqui no Brasil nesse momento. Então, essa velocidade de inovação é muito importante. Um dos exemplos do que a gente está lançando nessa safra, a gente vai testar com diversos agricultores já, é uma tecnologia que usa inteligência artificial, utiliza machine learning para fazer contagem de stand. Então, é algo super sofisticado do ponto de vista de tecnologia digital, mas para o agricultor é algo super simples. Ele pega o smartphone dele, tira uma foto da lavoura e essa tecnologia vai fazer a contagem de stand, vai dizer para ele como foi o resultado do plantio que ele realizou, que é uma consequência de diferentes fatores, como a qualidade de germinação da semente, a qualidade de tratamento de semente que ele fez, mas ele vai ver no final qual foi a consequência, qual foi o resultado. Então, uma tecnologia super sofisticada por um lado, mas uma aplicação super simples para que ele consiga utilizar ela de maneira a trazer resultado para ele.
Então, assim, de forma resumida, parceria, estando do lado dele na adoção das tecnologias e inovação, buscando o que tem de mais sofisticado, mas trazendo isso da forma mais simples possível. Essa tem sido nossa estratégia e que a gente tem acreditado que vai trazer bons resultados para a gente e para os nossos parceiros, para os nossos agricultores. Muito obrigado, Ronaldo. Bom, excelente. Confesso que eu excedeu minhas expectativas, porque a gente se dedica a esse assunto há muitos anos e realmente eu tinha certeza que unir um time dessa competência aí com as empresas que vocês representam só poderia dar nisso, né? E a nossa feira também excedeu nossas expectativas, então eu realmente vou dizer que eu estou muito feliz e estou muito feliz também de estar aqui com vocês, discutindo um tema que nós acreditamos, que nós investimos e que realmente a gente acha que vai mudar o jogo e que vai, de fato, entregar mais valor para os produtores. Agora eu vou dar 1 minuto para cada um fazer suas considerações finais. Estamos aí rigorosamente no tempo. Então eu começo aí com as considerações finais do Marcelo Henrique Bassi, do Campo Digital. Bom, eu só queria lançar um desafio aqui para que essa reunião ela é única, realmente unificando químicos com máquinas, então nós precisamos chegar no ponto do agricultor ter um login único, tá? Então essa eu acho que é uma busca. Eu acho que pelo que o Gregory falou e que a gente está observando, talvez a gente chegue nesse ponto, né? Muito login e é complicado. E convidar todos a entrarem no campo digital da Copercitrus. Ali o cooperado é de última geração, vamos dizer, vai ser o Facebook dele, eu espero, né? E que ali ele consiga acompanhar a execução dos seus serviços, toda a sua vida aqui na cooperativa, serviços de última tecnologia, tudo que a gente tem para oferecer. Obrigado. Bom, com as considerações finais, vou convidar então o Gregory Riordan, da CNH New Holland. Legal, Fernando. Assim, eu acho que aqui cabe uma reflexão no final dessa conversa, né? Acho que a gente já falou bastante sobre tecnologia. Ela veio de uma forma extremamente acelerada nos últimos anos. E hoje a gente passa, né, também por um momento bem diferente do que a gente já viveu nos últimos anos, né? Inclusive no meio de uma pandemia que tende a acelerar tudo isso muito mais, né? Ou seja, eu não sei você, Fernando, mas se tu comparar a quantidade de lives que você participou e fez ano passado versus esse ano, provavelmente subiu exponencialmente, né? Eu acho que esse exemplo, e assim como todos que nos assistem, todos que estão aqui, eu acho que esse exemplo ele mostra, né, um pouquinho do como toda essa digitalização, toda essa conectividade, ela vai mudar a forma que a gente trabalha, faz negócio, treina e faz gestão das nossas propriedades, né? Eu acho que é extremamente importante aqui o time que está aqui, né, falando, e o time que está envolvido nisso também tem uma responsabilidade extremamente grande de passar isso de uma forma muito tranquila para o produtor e para que ele possa usar e tirar o proveito. E fora isso, só agradecer, né, a Copercitrus pela oportunidade de falar, todos os que estão nos assistindo, e também aqui os colegas, né, que participaram, eu também aprendi muito hoje, então agradeço vocês também. Beleza? Obrigado, muito obrigado. Agora, então, o Lucas Melo, líder de marketing da Granular Corteva. Acho que, primeiramente, agradecer, né? Acho que todos os colegas que participaram aqui, como o Nilmar bem disse, foi um momento de aprendizado para nós, né? A gente acompanha, obviamente, sempre todos, mas ver, entender e poder puxar, discutir foi muito interessante. E, né, agradecer a Copercitrus pela feira, pelo convite, chamar todo esse pessoal para cá. E na minha cabeça eu fico olhando e vendo que essa discussão de hoje é a cara do digital, né? Que é um ambiente colaborativo, né? Estamos aqui trocando informações. Uma coisa que você trouxe, Fernando, que uma empresa quer manter o agricultor refém, isso não cabe mais hoje na realidade que a gente tem, né? E essa colaboração, essa troca de informações, claro, dentro dos respeitos legais que nós temos que seguir, mas essa colaboração é algo muito importante, é uma realidade nova. E acho que cabe a nós, né, uma responsabilidade grande, como o Neymar disse, pegar a necessidade do agricultor, como disse o Ronaldo, e transformar, né, conseguir seguir
e gerar valor para aquele que está lá, né, fazendo o trabalho mesmo, o qual a gente está tentando facilitar, né? E agradecer de novo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Lucas. Chamar então o Nilmar Dutra, da Massey Ferguson Walter, aí para suas considerações finais. Obrigado, Fernando. Acreditamos que o processo de de adoção de novas tecnologias digitais na agricultura, ele já avançou bastante. E eu gostaria de traçar aqui um paralelo, né? Quando lá atrás, nos primeiros anos de informática, nós tínhamos uma determinada adoção da tecnologia, uma porque as pessoas não tinham a cultura da tecnologia, e as tecnologias também não estavam de maneira mais simplificada, acessível a todos, tá? E a cultura para o uso da tecnologia evoluiu e as tecnologias também evoluíram, né? O fato que a gente tem vários dispositivos hoje num só, e eu coloco aqui o desafio para uma reflexão, né? Vocês imaginam a vida de vocês sem um computador, sem um smartphone realizando o trabalho de vocês? Acredito que não. Na agricultura é a mesma coisa. Então, o uso da tecnologia ele vai ser cada vez mais desmistificado, e as próprias tecnologias elas vão se tornar mais integradas, mais fáceis de utilizar, e novos problemas surgirão a cada safra e também novas soluções. E essa mensagem que eu queria deixar aqui, agradecendo o convite da Cooper Citrus, agradecendo os colegas aí que fizeram parte dessa live, a todos que assistiram, e contem com a gente aí tudo aquilo que precisarem. Muito obrigado. Obrigado, Neymar. Ronaldo Jorge, diretor da Agricultura Digital da Syngenta. Considerações finais, por favor, Ronaldo. Acho que a principal consideração, falando para os cooperados da Cooper Citrus, falando para quem está acompanhando a gente, olhar para a transformação digital como um processo. A transformação digital não vai acontecer para um agricultor que fica esperando para adotar uma tecnologia. Não vai acontecer dele olhar o vizinho adotando a tecnologia. A transformação digital tem que acontecer dentro da lavoura, dentro do negócio de cada um deles. Então, a minha principal recomendação, conselho para os agricultores, é que comece essa jornada. Tem que começar adotando as tecnologias que estão no alcance dele. Tem muita tecnologia disponível hoje, conversando com quem ele confia, conversando com o consultor, conversando com a cooperativa que está servindo ele, para fazer a adoção dessa tecnologia e começar essa transformação. A transformação não vai acontecer de fora, ela tem que acontecer de dentro da lavoura dele para fora. E eu queria agradecer a Cooper Citrus por essa oportunidade. Obrigado, Fernando, e queria parabenizar, inclusive, pelo sucesso da feira virtual de vocês. Foi excelente. Foi muito bonito ver a transformação que aconteceu na agricultura causada por uma pandemia, por algo terrível, mas algo que a gente consegue fazer positivo no meio dessa situação tão complicada. Foi a forma da gente conversar e levar nossas informações, fazer negócio com os agricultores, suportar eles. Então, acho que foi muito bonito o que tem sido feito pelas diversas empresas e especialmente o que vocês fizeram agora com a feira virtual de vocês. Parabéns. Muito obrigado. Manda um abraço lá para o André Savino, que ele que me indicou também a solução aí. A gente esteve pesquisando várias coisas e conseguimos o êxito aí. Bom, agora das considerações finais, então, encerrando as considerações finais, eu quero chamar o Vinícius Faião, que é o líder comercial da Climate Feedview, plataforma da Bayer. Vinícius, suas considerações finais. Não, mais uma vez agradecer, como eu comecei aqui o convite, foi um bate-papo muito agradável aí com os colegas aí, discutindo algo que realmente é do momento e, como bem colocado aqui pelo Ronaldo, tem que partir do agricultor. Então aqui é uma oportunidade da gente mostrar os nossos produtos e serviços, um pouco da ideia que a gente tem para esse novo momento da agricultura. E colocar o nosso time, né, finalizando também, o nosso time de Feedview à disposição. A gente está junto com a Cooper Citrus aí, e incentivar os agricultores a fazer essa experimentação, começar nessa jornada, que com certeza eles terão muitos bons frutos aí dentro de suas propriedades, e vai deixar nossa agricultura ainda cada vez mais forte, ela que já é protagonista globalmente, e a gente está aqui para fazê-la mais forte ainda. Tá? Muito obrigado aí, parabéns de novo pela iniciativa. Muito obrigado, a gente realmente teve aqui uma quantidade enorme de acessos.
informo que esse conteúdo vai ficar gravado. A feira continua amanhã, a feira não acabou, a feira continua amanhã até às 18 horas. Dizer da organização, dá para mostrar o Dudu aí? O Dudu da Pixit, o Dudu coordenou tudo aqui o tempo, não dá para mostrar o Dudu, ele está fazendo. Mas eu quero agradecer muito aí o Dudu, que é a pessoa que desde o início organizou aqui para a gente, monitorou o tempo, nós fizemos rigorosamente aí, e realmente elogiar todos que participaram da capacidade de síntese, né? Temas complexos, e dizer cada rodada aí 3 minutos, né, para cada um, conseguir mandar o recado de forma clara, passando realmente a mensagem do que tem sido feito e onde nós estamos, onde podemos chegar, e eu fico realmente muito contente de poder ter mediado aqui, honrado de ter mediado aqui essa conversa com vocês, tá? Muito obrigado. Informar, então, que amanhã a feira continua, informar que teremos uma live amanhã às 17 horas, voltando aqui no ciclo, que teve um sucesso. Hoje só tem homem aqui, amanhã só vai ter mulher, viu, Faião, Grego? Amanhã volta as mulheres do campo, as mulheres que estão fazendo realmente a diferença no agro. A semana passada foi inteirinha das mulheres nas lives, e aí a gente vai ter, então, a palestra, a importância da mulher no agro. O mundo do agro está preparado para uma maior e efetiva participação feminina? Quem vai debater com a gente aqui é a Sheila Fonseca, vice-presidente de recursos humanos da ACO da América do Sul, e a Luciede Marques, diretora comercial da Yara Fertilizantes. Dudu está falando para eu ficar reto aqui, eu acabei a cadeira aqui inclinou um pouquinho. Muito obrigado a todos, continuem acessando a feira, um grande abraço e obrigado a todos que nos assistiram. O conteúdo vai estar gravado lá na sala dos especialistas amanhã. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.